Olá pessoal, aqui estou eu, Newton Sebraga, para fazer com vocês mais uma viagem ao passado. Vamos viajar no tempo e contar coisas da eletrônica, da tecnologia no passado, antes de que eu começasse no mundo da eletrônica, quando eu comecei no mundo da eletrônica e alguns anos atrás até. E também vou fazer viagens no futuro, que deixa de ser arqueologia, em que quando eu começo a fazer algumas previsões do que pode vir aí pela frente. A minha viagem, ela vai ao passado agora, do tempo em que eu comecei a escrever artigos técnicos. Essa, vamos dizer, vocação, essa curiosidade, essa necessidade de colocar no papel, não só aquilo que eu sabia, vem de muito tempo, quando eu percebi que tinha uma capacidade de me comunicar bem escrevendo. Isso talvez venha da minha família, meu pai era professor, e eu sempre fui bom em redação. Os meus trabalhos de redação eram muito bons e elogiados pelos professores. Então eu comecei a escrever sobre aquilo que eu gostava, tecnologia. Tanto que eu gostei que os meus trabalhos começaram a ser publicados, primeiro no Jornal Mural da escola, depois em alguns órgãos da imprensa, como o Jornal do Bairro, e depois também nos órgãos de eletrônica, quando eu conheci o pessoal da Eletrônica em Foco, que foi onde eu comecei, e também depois o Gilberto Afonso Pena, da Eletrônica Popular, quando eu comecei a colaborar com essa revista. Né? Mas, revirando os meus achados aqui, fazendo uma escavação, vamos dizer, arqueológica, aqui no meu laboratório, no meu estoque de coisas antigas, eu achei textos antigos meus. Os primeiros textos que eu publiquei em revistas técnicas, em jornais e em outros órgãos especializados. Naquela época eu não tinha máquina de escrever. Eu tinha lá meus poucos, eu era jovem ainda, quase praticamente adolescente, né? E eu escrevia com uma caneta daquelas de encher, que tinha uma borrachinha e você comprava um tinteiro, semelhante a essa que eu ainda uso hoje. Só que hoje ela é moderna, porque eu compro o cartucho, que eu só encaixo. Eu gosto desse tipo de caneta, porque ela é macia e também permite que você escreva inclinado. Então você tem uma letra mais bonita e rende mais. Tanto que, se vocês podem ver exemplos aí dos meus textos, né, eu tinha uma caligrafia ótima nesse ponto e por isso que eu gostava de escrever com esse tipo de caneta. Quando veio a esferográfica, minha letra ficou horrível, né, porque eu tinha que escrever praticamente em pé. A caneta esferográfica não permite que você deite. E também o jeito de você pegar na caneta, com a caneta tinteiro, ela é mais, tem um jeito melhor de você segurar. E quando na esferográfica o pessoal escreve com ela em pé, não dá segurança e o traço não sai bom. O resultado é que eu usava a caneta comum, tinteiro, como eu vou mostrar em outros vídeos, até mesmo para fazer desenhos. Eu fazia desenhos. Então vocês têm aí na imagem a caneta original que eu usava, é uma imagem tirada da internet, porque a minha caneta original, ela está, não sei onde aqui está entre os meus achados arqueológicos que eu preciso desenterrar, e a gente comprava lá um vidro de tinta, aquela que aparece na imagem é verde, mas eu usava a tinta azul lavável. É uma tinta mais suave, que dava uma letra boa e dava uma imagem, quando você fazia um desenho que você precisava, dava uma imagem que os desenhistas dos órgãos de imprensa adoravam, porque ficava fácil de copiar. Então eu desenhava um esboço à mão, eu vou mostrar qualquer hora os esboços das minhas placas de circuito impresso, pontes de terminais e circuitos feitos com essa caneta, né? Esse tipo de caneta. E aí vocês têm na imagem eu segurando meus velhos textos. Se vocês ampliarem as imagens, vocês vão ver lá o tipo de letra que eu usava. Eu escrevia em folhas de papel de arquivo que se usava em escolas. Eram folhas que você podia destacar, tirar, pôr à vontade. Então, por exemplo, quando eu ia para minhas aulas, eu levava apenas aquelas folhas que interessavam para aquelas aulas, deixando as outras arquivadas em casa. Era muito melhor. E eu fazia os artigos também nesse tipo de folha, que eu arquivava com cuidado,
certo? Armazenava com cuidado e que tenho até hoje artigos lá dos anos 60. Vocês têm aí, por exemplo, o exemplo de uma imagem feita numa folha de papel de caderno de um satélite com um astronauta que eu fiz com esse tipo de caneta, para ver também que naquela época eu até desenhava bem. Eu tenho até hoje quadros que eu desenhei, eu gostava de desenhar também com tinta nanquim, e que eu guardo até hoje. Tenho até quadros desse tipo na parede da minha antiga casa, que eu vou trazer para cá logo logo. Vocês têm aí um exemplo de artigos lá de 1967, alguma coisa assim, quando eu comecei a escrever lá para a Eletrônica Popular e para a Eletrônica em Foco. E eu fazia artigos de todos os tipos. Eu gostava de escrever sobre qualquer tema tecnológico que eu dominava na época. Eu era muito estudioso em astronomia, física e eletrônica, né? E eu escrevia também textos de astronomia, porque se eu não fosse da eletrônica, hoje eu seria um profissional da astronomia, que é uma ciência que eu gosto. Vocês têm aí um exemplo de uma imagem de um artigo que eu escrevi na Eletrônica em Foco lá nos anos 60, que é um artigo falando de astronomia, certo? Astronomia na eletrônica. Eu tenho muitos desses artigos semelhantes a isso, falando de radioastronomia, certo? Vocês têm aí uma imagem em que eu mostro, falo daquela época, lá pelos anos 60, né? Esse artigo é de 65, e em que eu já falava, né, das pesquisas sobre as ondas de rádios vindas do espaço, que já era uma ciência assim mais restrita, mas eu já tinha aí um bom conhecimento, porque eu frequentava nessa época o radiotelescópio do Centro de Radioastronomia do Mackenzie em Atibaia, onde eu conheci lá o professor Pierre Kaufmann, um dos pioneiros da radioastronomia no Brasil. Eu me lembro que eu cheguei um dia para visitar o laboratório, lá o radiotelescópio, que hoje é do INPE, lá em Atibaia, e ele meio sorridente. Newton, descobri uma coisa fantástica. Pela primeira vez detectamos sinais emitidos por água no interior da nossa galáxia. Ele estava feliz porque foi uma descoberta feita por brasileiros, né, que tinha água no espaço, lá nas galáxias distantes, né, nas constelações distantes dentro da nossa galáxia. Vocês têm aí um exemplo também de artigos que eu escrevi sobre radioastronomia de diversos tipos, né? Galáxias e astronomia também, galáxias espirais, certo? Panorama lunar, né? O pessoal adorava, né? Porque eu escrevia sobre esses assuntos, como faço ainda hoje em muitos casos com alguns órgãos, numa linguagem simples. Então todo mundo gostava de ler meus artigos porque entendiam. Porque eu dava aula baseado justamente nesse tipo de coisa. Vocês têm aí uma coisa interessante. Nessa época eu me interessei por radioastronomia. E eu já tinha um receptor sensível de ondas curtas, que eu tinha comprado lá na antiga VASP. Era um receptor de um DC-3, de um avião, que tinha um monte de faixas de onda. E eu comprei esse livro fantástico que vocês estão vendo, a capa, Radioastronomia para o Amador, David Reiserman. E esse livro me levou a um novo mundo, que foi a entrada da eletrônica e da astronomia, através de circuitos práticos que ele tinha nesse livro. E ele mostrava como construir uma antena e usar um receptor de 7 MHz, que eu tinha, para captar os sinais de Júpiter. E talvez tenha sido o meu primeiro feito, vamos dizer, na radioastronomia, quando eu montei no quintal da minha casa uma antena simples, que ele descrevia, e consegui lá no dia que Júpiter ficou alinhado, ficou na vertical praticamente com a Terra, e eu consegui captar aquele ruído que parece semelhante às ondas do mar batendo numa praia, né? Um chiado, vamos dizer, um ruído branco mais oscilante, né? E eram os sinais de Júpiter. Claramente perceptíveis, porque à medida que a Terra ia girando, o sinal veio, aumentou de intensidade no pico e depois diminuiu. Uma coisa maravilhosa. Hoje dá para fazer isso. Se você tem um receptor, mora numa região, vamos dizer, rural, você tem lá uma faixa que você pode consultar na internet, as frequências exatas, e você pode registrar os sinais de Júpiter
coisas maravilhosas da astronomia, da arqueologia, que eu fiz lá no passado. E encontrei agora os registros escritos em arquivos meus, escritos à mão com uma caneta. E eu guardo até hoje. São guardados que qualquer dia eu coloco no museu. Na realidade, já estamos vendo isso. A Mamute, que é o nosso associado, vai fazer uma exposição de coisas antigas minhas. Quando eles fizerem, eu anuncio para vocês. Gostou desse vídeo? Fiquem conosco e inscrevam-se no nosso canal e aguardem o próximo. Até mais!